Olá, meu nome é Marcelo Melado. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma troca de trilho para poder ajustar o goniômetro e deixar ele 100% de forma correta. Infelizmente, a maioria dos fabricantes nesse tipo de serra de bancada desse porte acabam que pecando na produção desses produtos. Eles têm muito jogo. Então, como você precisa praticamente que 100% cortar correto, ele deixa uma folga e essa folga atrapalha nessa precisão. E acredito eu que para os fabricantes fazerem isso de uma forma mais correta, e não é um equipamento barato, melhorar aí a qualidade desse goniômetro, porque afinal de contas, se ele vem no equipamento, a gente quer usar, precisa usar, e infelizmente, do jeito que vem de fábrica, você não consegue. Então você tem que fazer algumas adaptações, a gente procura fazer uma adaptação bem simples aí, que um custo seja praticamente zero, para que você consiga fazer a correção desse goniômetro e deixar ele 100% eficiente. Espero que você goste desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como este no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Indústria de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse equipamento aqui, o goniômetro. Interessante que quando você compra um equipamento desse, já não é um equipamento barato, mas um equipamento nesse porte aqui de serra de bancada, todos eles vêm com esse jogo no trilho quando você adquire o equipamento. Todos eles, sem exceção. Eu acho que vale aqui uma atenção do fabricante, porque a solução que a gente vai mostrar aqui para corrigir esse problema, ela é tão simples, que provavelmente demandaria aí um custo bem menor para os fabricantes para poder corrigir o equipamento, uma vez que quando você compra o equipamento não é um equipamento barato, para você adquirir, quando você adquire, você se depara com uma situação dessa. No dia a dia, talvez possa não incomodar, mas quando você precisa de um corte com mais precisão, e normalmente você precisa ter precisão nos cortes quando você usa o goniômetro, e o que acaba fazendo você até desistir um pouco de utilizar esse equipamento, é por questão ao jogo. Não estou falando, criticando o equipamento por questão de manopla aqui, mais baixinho, é até interessante que ele fique mais baixinho para você ter um controle, aqui ser maior ou menor, isso não entra em questão aqui. O que eu estou questionando aqui, na verdade, o que prejudica bastante o consumidor é com relação a esse jogo aqui, essa folga, que todas essas serras de bancada desse porte têm, sem exceção. O que acontece? Existem diversas formas de você corrigir esse tipo de problema. Existe um trilho que você compra e adquire pela internet, não é um trilho barato, você tem a chavinha aqui que você regula aqui a folga para poder entrar aqui e ela não soltar, você não consegue puxar, ela entra da mesma forma, e é um trilho que tem esse jogo, mas você consegue regular aqui nas borrachinhas, apertar ele para que ele perca esse jogo. Então se eu regular aqui, eu venho aqui, aperto um pouquinho aqui, praticamente zero o jogo dessa peça. E eu tenho o mesmo esquema, eu não consigo puxar a peça, porque ela não sai. Mas isso aqui não é uma peça barata. Outra, quando você vai tirar essas peças daqui para transferir para cá, os furos não coincidem, você já não consegue colocar essa ponteira aqui marcando 90 graus, todos são assim, não importa qual marca você comprar, todos têm a mesma perfuração. O que dificulta para você fazer isso daqui, você acaba tendo que fazer novos furos, reposicionar e vai perder mais ou menos aí uns 5 centímetros dessa peça, porque tudo aqui vai avançar e na hora de você configurar, você acaba aqui perdendo aí quase que 5 centímetros mais ou menos dessa peça. O que eu não acho viável, porque você vai acabar diminuindo aí o campo de segurança para você ter certeza no corte aí, firmeza no corte. Então, o que acontece? Como é que a gente pode resolver essa situação de uma forma menos custosa, bem mais barato? Dá para você fazer com duas madeirinhas bem simples de pinos.
Isso aqui é resto de projeto que eu estou utilizando para fazer isso. Claro que aqui eu vou precisar usar uma precisão nos cortes, e eu vou mostrar como é feito, para você poder usar esse sistema aqui. E o que é mais custoso aqui, e não tanto assim, essa buchinha M6, que é uma buchinha fácil de ser adquirida, provavelmente deve custar alguns centavos aí, nesses sites de compra, muito fácil de você encontrar. E depois de pronto, o que que eu faço? Eu venho com ela aqui, para simular essa parte aqui de gancho, e depois eu venho com a outra parte aqui, e colo ela aqui. Eu não tenho jogo nenhum, e também não consigo puxar, porque depois que eu colei aqui, ela vai ficar presa, e não vai ter nenhum jogo. E eu consigo transferir todos esses para o mesmo padrão, usando aqui, claro, uma bucha americana, para poder fixar aqui a base na giratória, aqui quando eu modifico aqui os ângulos, e eu vou explicar isso, claro, para você ter uma ideia, o tamanho do custo que a gente tem para criar uma situação, um trilho, como esses, de uma forma bem mais paliativa, e muito, mas muito menos custosa, e você resolve o problema do teu goniômetro. Claro que se você quiser mexer aqui na pega, instalar uma nova pega, colocar aqui uma nova parede aqui para você poder guiar o corte, você pode fazer aí, tem N recursos aí, tem diversos vídeos aí na internet. O que eu quero mostrar aqui nesse vídeo é como você criar essa situação de reparo aqui nesse jogo de uma forma bem simples e tão menos custosa do que qualquer outra situação aí. E eu não preciso ficar passando também fita, criando situação aqui que às vezes engancha na passagem. Eu tenho uma situação aqui bem simples e bem baratinha, e é o que nós vamos fazer agora. Vou usar esse pedacinho aqui de pallet, ele tá certinho, não tá aplanado, claro que eu não passei aqui nenhum desengrosso nem nada, para mostrar que dá para fazer de uma forma bem simples, com um pedacinho de pallet aí que você tem aí, uma madeira de pinos, dá para fazer essas duas canaletinhas aqui, que é o que eu preciso para poder corrigir o meu problema de jogo aqui do trilho. Eu tenho duas formas de fazer essas medições aqui do trilho. Uma, usando um paquímetro, que claro, me ajuda bastante na hora de fazer essa marcação, mas se eu não tiver um paquímetro, eu posso usar uma régua de plástico, como essa, qualquer, bem baratinho aí. Com o paquímetro, o que que eu vou fazer? Eu tenho que fazer dois trilhos, então eu tenho que fazer o trilho de cima. Então, para isso, eu vou fazer essa canaleta. Eu vou pegar aqui o meu paquímetro, vou encostar aqui numa parede a outra, e tenho essa medição. O que que eu faço? Eu venho aqui, ponho aqui na madeira, marco ela aqui, e é onde eu tenho que fazer, trazer aqui minha régua para poder fazer o corte. O de baixo, a mesma coisa. Eu venho aqui com essa parte aqui e marco aqui a distância para poder fazer essa outra canaleta aqui mais larga. Então eu venho, depois que eu fiz o corte, eu venho aqui, marco de novo, faço uma marcação com força aqui e sei aonde eu vou cortar, onde eu tenho que trazer a minha régua. É claro que quando eu já tenho esses cortes é muito simples. Eu encosto aqui na serra, trago a régua até aqui, essa é a minha medida. Mas eu estou partindo do zero quando eu não tenho esses trilhos. Vou fazer com a régua. Então eu venho aqui, posiciono a régua, vejo onde eu tenho que cortar, vejo as medidas certinho e transfiro a medida para cá e faço esse corte. Aqui embaixo, eu posiciono a régua aqui embaixo, vejo onde está o início e o fim e transfiro também essa medida para cá e faço o corte. A transferência de medida é muito simples, muito fácil. Claro que quando eu tenho alguns equipamentos que possam me facilitar as tarefas, eu vou usar, mas quando eu não tenho, tenho outros recursos que vão dar no mesmo resultado e não vai deixar com que eu não faça determinados gabaritos, determinados trilhos ou situações assim que eu não consiga executar com uma ferramenta mais simples. Dá para fazer uma simples transferência de medida para madeira, só isso. Uma vez que eu fiz as transferências de medida, eu vou fazer o corte. Então o que que eu vou fazer? Eu vou levantar a serra, não muito, o suficiente para ela poder passar aqui da face da madeira, só um toquinho, e eu vou efetuar o corte agora. O que que acontece? Eu estou muito próximo aqui, vou ficar muito próximo da serra, e existe uma abertura aqui grande, como eu estou falando em milímetros aqui, essas madeiras elas passam aqui, e de repente no corte elas acabam entrando. O que que eu vou fazer? Eu vou trocar essa minha carenagem aqui, essa proteção,
por esta aqui de madeira. Tenho no canal e eu mostro como é que faz o passo a passo dela, é bem simples de ser feito. Chama-se zero clearance, ou seja, zero espaço. Eu não tenho nenhum espaço aqui o suficiente somente para a serra. E a gente cortou o nosso guia aqui para poder colocar na canaleta. O que que acontece? Eu não posso colocar ele aqui e já fazer um risco aqui bem rente à minha serra, a minha bancada aqui. Para quê? Porque não vou definir ainda a minha altura aqui. Quando é que eu vou definir essa altura? Quando eu fizer o corte desta madeira aqui, ó. Quando ela encaixar, aí sim eu venho com essa madeira e aí eu pressiono ela aqui e faço um risco aqui. Eu consigo definir a altura do meu trilho e aí eu faço o corte para poder transferir essa medida e cortar esse guia aqui também. Eu ponho uma régua de plástico simples. Eu ponho a régua aqui e olha lá, o pontinho está marcando 2,5. Eu vou transferir para a madeira. E agora sim, eu venho com o outro trilho aqui, encosto aqui e faço uma marcação aqui, ó. Isso tudo aqui vai sair e essa parte de baixo fica para poder completar aqui o meu trilho. E agora a gente vem com a peça que a gente cortou. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colar ela uma na outra para eu começar a fazer as transferências das peças para esse trilho. Quais são as espessuras que elas ficaram? Uma ficou com 4 milímetros de espessura, a maior que eu vou encaixar aqui. E a que vai em cima, essa ficou com 6 milímetros de espessura. Eu tenho aqui duas madeiras cortadas, uma diferente do tamanho da outra. Depende aí do que você está precisando. Se você quiser maior ou menor. Não existe aqui um padrão. O ideal é você seguir pelo menos o mesmo tamanho do goniômetro. Então, eu vou passar agora as medidas desse grandão e vou passar desse menor, que está do mesmo tamanho que o do goniômetro. O comprimento, que segue o mesmo tamanho do goniômetro, é 31,5 centímetros de comprimento e 19 milímetros de largura. Justamente aqui o espaço dessa canaleta aqui para eu poder passar o meu trilho. O que que eu preciso fazer? Eu preciso deixar esta madeira aqui colocada aqui. Não vou colocar nada embaixo, porque ela já está no nível mais baixo. Ela não tem que ficar subindo ou descendo. Eu vou posicionar aqui atrás. Normalmente eu uso alguma madeirinha aqui para você encostar aqui para poder guiar. Vou passar uma cola aqui. No caso, eu vou usar a 200 da Tecbond, independente de marca. Você pode utilizar qualquer outra cola aí de secagem rápida. Eu vou passar a cola aqui e vou segurar aqui e fixar o meu trilho. Cuidado para não passar a cola aqui nas laterais, passa só no centro, porque depois quando você encostar a madeira, ela espalha. E agora eu vou encostar ela aqui, ela entra justinha e pronto, estou efetuando a colagem dela. Eu não preciso colocar pinos, parafuso aqui, não há necessidade de fazer isso, ela já está muito bem colada aqui. E não vai soltar. Se você quiser, você pode passar uma lixa 320, só para dar uma alisadinha, para deixar ela mais escorregadia aqui dentro. Porque ela tem que entrar igual ao outro goniômetro, bem macio, deslizar, não pode prender e não pode ter jogo. Não pode acontecer isso daqui. Senão, não adianta, você não vai ter função nenhuma. Novamente, você fez um trilho com defeito também, com todo esse jogo. E aqui eu não tenho jogo nenhum, e ela desliza tão bem quanto a outra. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos desmontar agora o goniômetro para transferir esses furos que estão aqui para cá. E nós vamos usar o próprio goniômetro, a referência dos furos, para poder fazer os furos nessa madeira. Para desmontar o goniômetro, eu vou precisar de uma chave de fenda e uma chave Phillips. O que eu vou tirar primeiro? Eu vou tirar primeiro aqui essa marcação, esse ponteiro aqui que marca para mim qual o ângulo que eu estou parado. Então eu vou desmontar ele agora aqui.
Vou tirar aqui a pega para poder soltar essa base. Cuidado que quando você tirar, ela tem uma arruelinha aqui para não perder. Ela vem com essa arruela. Cuidado para você não perder. Com a chave fenda, eu vou soltar esse parafuso aqui, que tem um parafuso aqui. Solto ele. Também cuidado ao soltar, porque existe uma molinha aqui. Para essa molinha também não se perder. E vou tirar essa alavanquinha aqui, a que prende. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu solto essa outra parte aqui. Aqui não tem mola, então eu vou guardar essa outra parte. E aí eu vou tirar essa parte aqui. Também eu vou guardar. Aqui tem um parafusinho só para poder fazer aqui o giro, onde eu vou angular. Eu venho com a Phillips e solto esse parafusinho. Feito isso, essa parte toda sai, você desmontou o goniômetro. Então aqui eu simulei o trilho, esse de alumínio, esse de madeira. E claro que esse trilho tem que ser um pouquinho mais largo para não acontecer esse jogo aqui que eu tenho. Eu vou usar esse de madeira, ele está certinho, não tem nenhum jogo aqui na minha serra. Então não vai ter nenhum erro de ângulo, nenhum espaçamento que não deveria estar. Eu vou pegar essa parte mais larga aqui do meu trilho e vou juntar com essa parte mais larga. Justamente para quê? Para eu poder colocar aqui certinho e calcular o centro. A peça é um pouquinho mais larga de madeira. Aí o que eu vou fazer? Eu vou marcar esses furinhos aqui na madeira, para eu poder transferir esses furos lá para a madeira. Então eu junto aqui, acerto aqui, o que eu faço? Venho aqui e marco esses 3 furos. E eu vou fazer esses furos aqui com uma furadeira portátil, simples. A distância aqui não é muito grande, então dá para eu fazer com uma portátil. O que eu tenho que fazer é manter ela o mais reto possível para que o furo não fique torto. Depois que eu transferi os furos para cá, o que eu vou fazer? No furo do meio, aonde eu vou colocar essa peça aqui, eu vou encaixar essa bucha M6 aqui dentro. O que mede são os milímetros de dentro. Quando eu for parafusar essa peça aqui nessa bucha americana, ela vai travar. Então, o que mede é aqui dentro, M6 de 6 milímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui uma broca, a broca número 8, de 8 milímetros, porque eu preciso dessa parte externa aqui, que são 9 milímetros, para eu poder ter rosca aqui, poder fixar essa parte aqui na madeira. Vou marcar aqui o centro dela, vou fazer uma marcaçãozinha para minha broca não escorregar e eu poder fazer o furo. Vai com calma para você não estragar a madeira e não estragar o furo, desce devagarzinho até você conseguir fazer o furo transpassar para esse lado para a gente poder colocar a bucha americana. Eu vou colocar essa bucha de cima para baixo. A parte menor fica para cima e a parte de baixo é que vai servir aqui como gancho. Eu vou usar aqui uma cola de número 200 da Tecbond, porque ela demora um pouco mais para secar e dá tempo de eu inserir a bucha aqui sem ela secar e depois ela seca aqui dentro e não solta mais. Vou inserir a bucha aqui e com uma chave em Allen eu venho fazendo o rosqueamento dela. Pronto, ela entrou aqui na madeira. Como eu vou soltar e apertar toda hora, eu preciso ter aqui um sistema de rosqueamento para poder segurar, senão ela vai acabar espanando, porque é madeira, e vai acabar estragando. Então eu preciso colocar essa bucha americana aqui. Depois que ela passou, ficou rente aqui, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui esse pedacinho aqui, para poder deixar ela rente aqui, na hora que eu venho encaixar aqui, ela não prender e não riscar a serra de bancada. O que eu fiz aqui? Coloquei uma fita adesiva de um lado e do outro, que agora eu vou usar o arco de serra aqui para poder cortar esse pedacinho aqui e procurar se pegar, que a madeira pegar na fita, não estragar e acabar estragando a parte de baixo. Vou usar uma lixa aqui agora, 120. Pronto, a gente conseguiu lixar. Vou colocar ela agora aqui no trilho para ver se ela vai pegar. Não, ela não pega. Ficou ótimo. E agora eu vou fazer os outros 2 furos. Eu vou usar uma broca aqui bem pequenininha, uma broquinha de 3 milímetros, para poder fazer o furo, porque aí depois eu vou inverter aqui, e tanto desse lado como desse lado eu preciso de rosca. Não é algo que vai soltar sempre, mas eu preciso de rosca para poder ter firmeza na madeira. O que eu vou fazer? Eu vou usar aqui uma broca que chama broca macho. Depois que eu fizer o furinho aqui com essa broca fininha, esse parafuso, na verdade, essa broca, ela vai entrar e fazer rosca. Ela tem aqui roscas
para eu poder parafusar e soltar. É uma broquinha bem baratinha aí de adquirir, vem normalmente um joguinho, um conjunto de números de broca, para você poder fazer o macho, ou seja, poder fazer o furo já com a rosca. E não é algo que eu vou ficar soltando sempre. Então eu vou fazer bem fininho para poder apertar com força e ali ficar. Essas duas partes não é algo que eu vou ficar tirando e colocando parafuso, mas aqui sim. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o furo com a broquinha de 3 milímetros, vou transpassar, depois eu venho aqui e furo. Eu não vou deixar escariar, porque eu não quero que abre. Eu só vou até uma parte aqui onde terminar a rosca e depois eu volto. A tendência dessas brocas é puxar você para baixo. Então, fez o furo, parou, trava e puxa, para ela não continuar e não escariar, não abrir aqui um pouquinho mais. Vou colocar aqui a minha broca macho agora, para fazer essa rosca. Vai devagar, porque a tendência é que ele puxe para fora, e a gente não quer que pegue essa parte aqui de escariador para escariar, abrir mais. Eu só quero o buraquinho só com um pouquinho de rosca, para eu poder vir aqui com esse parafuso, que é justamente a ponteirinha onde vai marcar os ângulos que eu estou fazendo. Então ela não vai ficar toda hora girando, ela tem que ficar fixa, mas eu só vou poder alinhar depois que eu colocar aqui todo o restante. Percebeu que ela quer subir? Não deixe escariar para não abrir o buraco. Ela quer puxar. Então eu trago ela de volta. Essa parte aqui para cima, onde a pontinha está para cima, ela é desse lado para cima que você tem que pôr, justamente para ele poder fazer esse movimento aqui no goniômetro. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o parafuso aqui, vou apertar. Não preciso apertar muito, só vou posicionar ele aqui, porque depois quando eu vier aqui, aí eu alinho ele junto com a serra, vou mostrar como é que é feito, e aí sim eu marco ele e deixo ele na posição correta. Aqui eu venho com o parafuso, porque depois quando eu colocar as peças aqui eu não consigo mais colocar esse parafuso. E esse parafuso aqui não é para apertar com muita força, ele precisa ter movimento. Então aqui é só simplesmente eu apertar para ele poder, quando eu precisar girar, ele poder fazer esse movimento aqui e, claro, prender a peça aqui. Agora eu vou voltar com essa peça aqui, com essa chapa de metal aqui, tem um furo, encaixo ele aqui no furo, encaixei ele aqui no furo. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir com essa peça, que tem aqui uma catraca aqui, eu vou parafusar essa peça aqui. Não aperta tudo, porque senão depois você não tem folga para apertar com a alavanca. Solta ela um pouquinho, para ela poder deslizar. Nós vamos vir aqui com a catraca e colocar essa catraca em pé, porque quando eu baixar, eu vou travar ela e ela não vai sair. Eu venho com esse parafuso que eu tirei, que tem uma molinha, que é justamente para poder fazer a pressão. E aqui eu venho com uma chave de fenda e faço o aperto. Quando eu descer para travar, ela não escorrega, ela não sai daqui. E aí eu venho com a manoplinha, pronto, para poder fazer o quê? A montagem do meu goniômetro. Ele está montado o meu goniômetro, como se eu estivesse usando aqui essa chapa de metal. Lembrando que essa chapa de metal tem muita folga. Bom, o que eu vou fazer? Eu ainda não vou alinhar agora aqui. Eu não vou apertar ainda o parafuso. O que eu vou fazer agora é alinhar com a serra os 90 graus, a setinha aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr essa peça aqui, solto aqui porque eu não estava alinhado, pronto, eu alinhei já essa parte, travo, vou pegar um esquadro, vou encostar aqui na minha serra, junto aqui no cutelo, e vou trazer o meu esquadro para trás. Tá vendo? Aqui que eu vou alinhar ele 90 graus com a parede. Aí eu venho aqui, aponto aqui onde eu quero os 90 graus, e faço o aperto aqui. E pronto. Eu alinhei a minha seta aqui com 90 graus. Então agora, qualquer lugar que eu colocar o goniômetro, ele está marcando corretamente. E aí, se eu quiser 90 graus de novo, eu alinho aqui e travo. Por isso eu preciso de rosca aqui para poder travar essa manopla e poder usar o goniômetro. Não tenho jogo nenhum nele. Ele fica bem travado, tô quase que empurrando aqui a serra e ele não se mexe. E aí eu consigo dessa forma, mais barato, claro, poder recuperar aqui esse trilho e fazer um trilho adequado para esse tipo de goniômetro e eu ter aqui bastante precisão com relação ao meu goniômetro. E claro, eu vou deixar guardada essa peça para que se um dia eu voltar a precisar, eu tenho ela, mas é muito simples de fazer esse trilho. Dá para você fazer com bastante calma e transferir os furos, não é nada complicado.
Espero que você tenha gostado dessa dica. A gente trocou aqui esse trilho de alumínio, uma liga de alumínio, por madeira. A gente copiou exatamente o trilho, fez ele um pouquinho mais justo para poder ficar lá no trilho da serra e não ter nenhum jogo, a gente não perder a função do goniômetro, porque como ele chacoalha bastante lá, na hora da gente fazer um corte, normalmente os cortes são precisos, ele acaba ficando com um pouquinho de falha e você erra no corte e não percebe e acha que está cortando errado, quando na verdade você não está com o goniômetro configurado corretamente. E dessa forma a gente consegue fazer essa alteração de uma forma bem barata, aí, com um custo praticamente zero. O que você vai gastar é realmente aquela buchinha americana M6 para você poder colocar aqui na manoplinha para a gente poder segurar, travar aqui o ângulo. E eu acho que a parte mais cara aqui que você vai ter de custo para poder fazer esse trilho aqui e salvar o teu goniômetro, deixar ele 100% corretamente em todos os ângulos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como este no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras, em Indústria de Carpintaria, e segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima!